E aí, gente, tudo bom? Aí eu comecei aqui arrumando meu tripézinho, porque eu acho que ele tá a ponto de cair, mas vamos rezar para ele ficar em pé. Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir seus objetivos de carreira. Hoje a gente vai falar sobre linguagem corporal, super importante, um tema mega tratado na disciplina da oratória, mas que eu vou trazer aqui com viés de marca pessoal, como a nossa linguagem corporal, a forma como a gente nos comportamos com o nosso corpo ajuda a gente a se comunicar com mais segurança. Quero aproveitar para passar o recado para vocês de que as inscrições para a imersão Destrave a Sua Comunicação estão abertas. A imersão ela vai acontecer nos dias 10, 11 e 12. Vai ser um conteúdo gravado que não vai ficar disponível para sempre, ele vai ficar disponível por tempo limitado. E nessa imersão eu vou aprofundar todos esses conteúdos sobre comunicação que eu tô falando aqui para vocês. Linguagem corporal, politicagem, reputação, enfim, storytelling que a gente falou ontem. Tudo isso vai ser aprofundado na imersão, ela é 100% gratuita, 100% online. Como vocês sabem, essas imersões que eu faço, elas marcam o início das inscrições também para a minha mentoria. Mas vai ter muito conteúdo lá, gratuito, 100% disponível para você, não tem por que você não aproveitar essa oportunidade, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre linguagem corporal. Eu já quero contar para vocês que grande parte do que eu falo sobre esse tema é proveniente desse livro aqui, que é O Corpo Fala. É um livro, assim, muito bacana, porque ele é cheio de ilustrações, tá vendo? Como a gente tá falando de gestos, de postura, eu acho esse livro bem bacana, eu acho bem bacana o fato desse livro ter essas ilustrações, porque fica muito fácil de entender o que o autor quer dizer quando ele fala que determinada postura transmite determinada mensagem, e ele coloca as ilustrações, inclusive em algumas situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Então você fala, nossa, realmente, são situações nas quais você faz realmente essa leitura de cada uma dessas pessoas. Então é um livro que eu indico muito e que tá embasando bastante das coisas que eu vou falar aqui. Mas, antes da gente entrar realmente no detalhe, eu quero contar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá aqui assistindo uma live, ou quando a gente tá no Instagram vendo as pessoas, dando dicas, quando a gente tá no YouTube assistindo um conteúdo educacional, geralmente o interesse que a gente tem ao consumir esses conteúdos é aprender a viver a nossa própria vida da melhor maneira possível. E aí você pode falar, não, Bê, às vezes eu tô assistindo só por entretenimento, às vezes eu tô assistindo só para passar o tempo. Pode ser, mas o que a ciência diz pra gente é que a gente gosta de consumir conteúdos que falem sobre a gente, que nos ajudem a viver a nossa vida melhor. E isso, na verdade, é parte do que fez da gente a espécie que melhor evoluiu e mais prosperou nesse mundo que não é muito fácil. Principalmente quando a gente pensa lá na era das cavernas, enfim, que a gente tinha que ali lutar pela própria vida, caçar e fugir de quem tentava caçar a gente. E o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que o fato de eu estar consumindo um conteúdo aqui no Instagram para tentar entender como que eu devo viver minha vida tem a ver lá com a nossa evolução? Tem a ver que quando a gente vivia em grupos lá na era das cavernas, e, de repente, surgia um outro animal perto desse grupo, um animal que você talvez nunca tinha visto, mas alguém do seu grupo se encolhia, ou alguém do seu grupo fugia e se escondia. Ao observar esse comportamento do outro, você começa a desenvolver um pensamento de, se ele se encolhe
quer dizer que ele tá com medo. Se ele foge, quer dizer que ele tá com medo. Quer dizer que aquela outra criatura pode ser uma ameaça para mim. Então, eu tenho que fugir também. Então, eu tenho que me esconder também. E dessa forma, a gente não precisa passar pelos percalços da vida, porque a gente aprende com as reações dos outros, com as experiências dos outros e como eles reagem a determinadas coisas. Então imagina que lá atrás a gente começou a fazer essas leituras de postura, essas leituras de comportamento para aprender a viver a nossa própria vida, e todos esses comportamentos que são super lá da Era das Cavernas, eles ainda existem na nossa mente, eles ainda existem aqui na nossa evolução genética, e a gente continua fazendo isso. A gente continua olhando uma pessoa que fala com um sorriso no rosto e interpretando. Ela gosta do que fala, ela tá feliz, esse conteúdo deve ser bom, deve ser alguma coisa positiva que ela tá falando. Ou a gente vê uma pessoa que tá falando assim, com os ombros arqueados, muito baixo, uma sobrancelha arqueada, e a gente fala, nossa, o que ela deve estar falando é muito triste, é muito dolorido pra ela. O que será que ela precisa de mim? Ou o que será que ela passou que talvez eu também vá passar e que vai ser alguma coisa triste, alguma coisa difícil? A gente segue fazendo essas leituras de uma forma muito refinada. E aí, a grande graça de tudo isso é a gente utilizar essa leitura muito apurada da linguagem corporal que nós, como seres humanos, temos a nosso favor para transmitir as nossas mensagens. Porque qual que é o ponto? Muitas vezes, e isso quem já fez algum curso de oratória ou quem tem interesse por oratória provavelmente já ouviu falar, que a gente está transmitindo uma mensagem com aquilo que a gente fala, ou a gente está ouvindo uma mensagem de alguém, mas dá a sensação que aquilo que aquela pessoa está falando não é real. Tem um quê de, tem um quê de mentira, tem um quê de coisa que não tá muito batendo. E aí quando você pensa esse não tá muito batendo, geralmente é o que a pessoa tá falando não bate com a postura corporal dela. E aí, quando a gente não entende que a comunicação verbal está em consonância com a linguagem corporal, a gente acha que aquilo é ruído, a gente duvida daquilo. A gente precisa trabalhar a nossa mensagem verbal, tudo que a gente fala em consonância com a nossa linguagem corporal, para que a nossa mensagem, primeiro, seja crível, para que as pessoas olhem e realmente acreditem naquilo que você está falando, e, em segunda instância, até para que seja entendido. Porque muitas vezes, quando essas linguagens não são consonantes, elas não se conversam, o que a gente está falando vira até ruído. As pessoas deixam de prestar atenção porque, de novo, perde credibilidade. Então, eu vou aqui indo na minha colinha, me digam se vocês têm dúvidas, me digam se tá ficando claro, mas eu quis dar esse primeiro contexto para demonstrar para vocês, primeiro, a capacidade que a gente tem de fazer essa leitura. Então, além de prestar atenção nas outras pessoas, a gente também tem que usar desse artifício para conseguir transmitir as nossas mensagens, e que isso é algo que, assim, a gente precisa utilizar para garantir que a nossa comunicação está sendo assertiva. Quando a gente fala numa comunicação segura, não adianta eu falar para você aqui do storytelling, falar para você aqui das dicas que você tem que usar, das palavras que você tem que usar, da comunicação não violenta que você tem que usar com o seu chefe para transmitir uma mensagem mais segura para ele, se no final do dia o seu corpo não refletir também essa mensagem. O seu corpo não dá embasamento, não dá lastro para isso que você está falando. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que uma coisa também que a gente precisa fazer uma bela diferenciação aqui é que muitas vezes quando a gente fala sobre linguagem corporal, existem algumas ressalvas. As pessoas, às vezes, elas interpretam que o nosso corpo só fala
quando a gente tá tentando transmitir uma mensagem mais emocional ou uma mensagem mais até sensual, quando a gente tá tentando persuadir o outro, aí a gente usa o corpo para conseguir aquilo que a gente quer. Não é sobre isso. O nosso corpo, ele fala o tempo todo. A nossa postura, ela fala o tempo todo. Hoje eu encontrei um homem aqui no Instagram que faz conteúdo. Pelo que eu entendi ali da página dele, ele é um modelo. Então ele usa muito o corpo. O corpo é o veículo de trabalho dele, né? Ele é, enfim, um modelo bem padrão, assim. E ele faz muitos conteúdos, muitos reels aqui, né? No Instagram, transmitindo essas mensagens. Então ele usa muito o corpo dele pra dizer, quando você quer... quando você sabe que ele tá afim de você, ou quando você sabe que a pessoa tá sendo inconveniente. E aí ele faz diversas posturas ali nos conteúdos dele que vão elucidando tudo isso. Então a gente precisa se desvencilhar dessa ideia de que talvez a gente só tenha que usar o nosso corpo a nosso favor para transmitir uma mensagem, quando é uma mensagem mais informal, ou quando é uma mensagem de que a gente está interessado em criar um relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Não é sobre isso. A gente precisa ter consciência corporal a todo momento. E aí é uma coisa importante que, na nossa sociedade, em que a gente valoriza muito o conhecimento... Oi, Gi, você tá por aqui? Tudo bom? A todo momento estamos comunicando algo, exatamente. Boa noite, gente. Nem vi que vocês tinham dado boa noite. Fiquei aqui entretida no meu conteúdo e nem olhei os comentários. Mas vamos lá. A gente tem muito essa noção, essa sensação de que é só a mente que manda. É só o cérebro que manda. O corpo, ele é um mero veículo para nossa cabeça. Ele é um mero veículo para o nosso cérebro. E não é isso. Estudos... E aí vou eu de novo citar essa senhora. Estudos da Amy Cuddy, toda live eu cito ela. Comprovaram que o nosso corpo, a nossa postura, pode sim influenciar na nossa mente e não só o contrário. Então, quando a gente tá transmitindo uma mensagem, quando a gente tem uma ambição de que a outra pessoa entenda aquilo que a gente tá falando, e talvez a gente se preparou, a gente até sabe do que a gente está falando, mas a gente tem alguma insegurança ou a gente está num ambiente que tende a ser hostil pra gente, utilizar o nosso corpo para ajudar a gente a mudar o nosso estado mental é uma estratégia muito inteligente. E é uma estratégia cientificamente comprovada. Não tô falando daquelas coisas de fake it until you make it, sabe? Finja que é até ser. Não, o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só, não são coisas separadas. Então a gente precisa deixar de ter esse preconceito de que o nosso corpo é secundário e que a nossa mente só que manda em tudo. O contrário também é real. Então utilizar exatamente faz parte da engrenagem, é uma engrenagem completa. Então, o fato de eu estar aqui gesticulando com as minhas mãos, o fato da minha postura sentada estar ereta, o meu pé estar no chão, fincado no chão, faz com que a minha mente interprete. Você está confiante, você está passando uma mensagem que você conhece, você está falando sobre o que você sabe, e isso reflete na minha mensagem, isso reflete no meu tom de voz, isso reflete na capacidade que eu tenho de passar o conteúdo para vocês. Então, a gente precisa realmente internalizar essa ideia de que nos preocuparmos com a nossa linguagem corporal também não é só importante para que o outro receba a mensagem, também é muito importante para conseguir determinar o nosso estado mental. Uma coisa que eu achei muito interessante, e isso eu vi no curso da Conquer, que eu tô fazendo sobre comunicação, inclusive é um curso que tá lá gratuito, se você tiver interesse, faça. Eu acho que quanto mais conteúdo a gente absorve sobre essa temática, melhor pra gente, né? Não tenho vergonha nenhuma aqui de falar que tem um concorrente fazendo um curso sobre comunicação e eu também tô fazendo a minha imersão, acho que tem espaço para todo mundo. Mas o que eles colocam lá no curso deles
são as posturas dos grandes oradores. Então, eles colocam, por exemplo, um TED Talk de uma psicanalista, se eu não me engano, ela tá falando ali sobre relações e ela tem uma postura super expansiva. Ela chega, é que aqui eu não tenho muito espaço, mas ela chega a usar os braços assim pra cima da cabeça, coisa que muitas vezes as pessoas falam, não, você tem que ficar aqui no seu quadradinho, você tem que ficar aqui gesticulando no espaço do seu quadrado e etc. Gente, os grandes oradores, eles usam o corpo, eles expressam aquilo que eles querem com o corpo de acordo com a mensagem. Não existe uma regra, o sol nasce para todos, exatamente. Não existe uma regra de, você tem que usar 30 centímetros aqui nas suas mãos para você ser percebido como um bom orador. Não, ela estava ali passando uma mensagem e o entusiasmo que ela demonstrava com o corpo dela fazia com que as pessoas se engajassem naquilo que ela estava falando. O Obama é um orador, enfim, não tenho o que falar, ele é um dos melhores oradores da atualidade. E eles colocam um vídeo dele, na verdade nem sei se foi na Concord que eu vi esse vídeo do Obama, acho que foi num stories da Maite Carvalho, que ele tá falando num enterro, num funeral de um reverendo. E aí ele começa a cantar uma música, que é Amazing Grace. E ele tá ali numa celebração fúnebre, né? Numa celebração que tende a ter uma energia mais baixa, porque as pessoas claramente estão tristes. Mas a igreja americana dos negros, ela tem essa relação muito importante com a música, né? Quem nunca viu filmes, enfim, A Noviça Rebelde, essas coisas... Nem sei se é A Noviça Rebelde, gente, acho que eu falei besteira, mas acho que é isso. Enfim, da Whoopi Goldberg, que é aquele filme bem famoso. Ele tá ali e aí ele começa Amazing Grace, Amazing Grace. E aí do nada a postura dele muda e ele começa a cantar a música Amazing Grace da Aretha Franklin. E aí todas as pessoas se levantam. A postura corporal dele que mudou, o tom de voz dele que mudou, as pessoas entenderam, ele quer que a gente cante. Ele nem precisou falar, galera, levanta e canta. Ele não precisou fazer isso. Ele mudou a postura, mudou o tom de voz. Todos os reverendos que estavam atrás dele se levantam para cantar e as pessoas na plateia também se levantam para cantar. Então, a sua postura corporal, a sua linguagem corporal não precisa seguir alguma cartilha, não precisa seguir algumas regrinhas. Não, a sua linguagem corporal precisa acompanhar a mensagem que você quer passar, tá bom? E a gente, isso é autenticidade, a verdade dele, maravilhoso. Gente, eu sou, enfim, muito fã, né? Acho que foi ontem o aniversário dele, inclusive. Talvez seja por isso que eu tenha visto esse conteúdo. Mas, enfim, é você, de fato, respeitar realmente a sua autenticidade, respeitar a sua verdade. Qual é a mensagem que faz sentido para você naquele momento? Qual é a mensagem que faz sentido para você construir a sua reputação? Se você vai falar num TED Talk e é importante para você construir uma reputação de, por exemplo, bom humor, talvez seja interessante que você use posturas corporais que talvez as pessoas mais quadradinhas, que querem ser interpretadas como sábias e grandes professores, não usariam naquela mesma situação. Mas aquilo faz sentido para você, faz sentido para a mensagem que você quer passar. Então, essa é o resumo aqui dessa parte da live. Não se prendam a regras de linguagem corporal para falar em público, para oratória. Existem, claro, as melhores práticas, mas eu sempre defendo que esses estereótipos, até para essas regrinhas, às vezes elas são contraditórias à nossa mensagem mais autêntica, à nossa mensagem mais legítima. Beleza? Então vamos lá. Objeções. B, tudo muito bom, tudo muito bem, acho tudo isso muito legal que você tá falando, mas eu sou tímida. Quando eu entro numa situação em que eu preciso falar, é inevitável pra mim não me fechar, não colocar os ombros pra cima, não me encolher, me diminuir, é muito difícil pra mim.
você precisa cuidar disso, tá? Eu costumo dizer, gente, que quando a gente fala de marca pessoal, quando a gente fala de comunicação, aqui no meu ambiente, nesse ambiente em que a gente tá, eu falo a partir da saudabilidade. Uma timidez extrema, na qual você não consegue se desvencilhar, na qual você talvez tenha traumas. Putz, eu tive um trauma muito grande numa fala pública quando eu tava na escola, por exemplo. Aquilo me marcou e eu realmente não consigo, é uma limitação que eu tenho. Então você precisa se tratar. E aí você pode buscar tratamento com terapeutas, né, com psicólogos. Eu acho que existem bons psicólogos que podem ajudar você a recobrar isso, a entender o que foi esse momento da sua vida, te ajudar a entender que não necessariamente isso vai se repetir. Então, se você tem uma timidez extrema que se reflete no seu corpo e é algo que você já tentou, mas você não conseguiu se desvencilhar, busque ajuda. Outras coisas que podem te ajudar: teatro. Eu nunca fiz teatro, mas todas as pessoas que fazem teatro, principalmente aquele teatro descompromissado, você não tá fazendo teatro para virar atriz ou ator, ajuda muito a destravar essa timidez, a destravar esse enrijecimento do corpo na hora de se expor. O que eu fiz que me ajudou muito foi cantar numa banda na adolescência. Eu tinha uma banda na adolescência, então eu tinha experiências de palco, que é óbvio, eu ficava muito nervosa, eu ficava extremamente ali com medo mesmo, com receio do julgamento. Eu ia cantar ali na frente das pessoas. E o meu professor, na época, me ajudou muito. Ele falou: cara, finge que você vai ali comprar um pão, sobe no palco, compra o pão e desce. Como eu não tinha nenhum problema de timidez, nenhum trauma, foi um conselho muito bom. Eu subia no palco, já tinha ensaiado um monte, as músicas já tinha ensaiado um monte, tava com as minhas melhores amigas ali no palco, não tava tocando pra nenhum Allianz Parque, não tava tocando pra nenhum grande público. Então me ajudou muito a destravar uma certa timidez, imaginar as pessoas e falar: cara, eu tô aqui dando o meu melhor, entretendo as pessoas, espero que elas gostem e vamos que vamos vazendo. Estou prestando atenção na minha postura, mas ainda sinto que fico meio robótica. É normal. Eu vou adiantar a dica do final. Se grave. Se grave na oportunidade que você tiver. Se você estiver no digital e você puder gravar, ou se você estiver numa reunião com uma pessoa que você tenha intimidade. Então, você está numa reunião com um colega de trabalho, mas você está ali fazendo uma apresentação, fala para ele: eu posso me gravar? Você se incomoda? Põe seu celular ali e se grava. Porque às vezes é mais a sua sensação do que de fato o que você está transmitindo, tá, Bárbara? Então, acho que às vezes a gente também tem que se ver de fora, porque como não é natural pra gente, a gente tem essa sensação que não tá fluido. Mas às vezes pra quem tá de fora, tá super fluido, tá super normal. Então é importante que você se veja. E aí, se tiver robótico, realmente, putz, a minha mão tá ali meio esquisita, eu tô assim meio tentando, mas tá uma coisa meio, que não tá muito natural. Se olha e fala: o que não tá natural? São os ombros? É a cabeça? São as mãos? Será que eu tô sentada meio torta? Será que eu tenho realmente alguma questão de postura que eu preciso buscar ajuda? Gente, eu sempre gosto de dizer que existem profissionais especializados para tudo. Hoje, se você vai falar com uma fisioterapeuta que faz RPG, por exemplo, ela pode te dizer: cara, realmente pra você a postura fica esquisita porque você tem aqui um desvio na coluna, uma coisa no ombro que fica mais pra cima do que o outro, dá pra tratar isso, dá pra cuidar disso. Então, às vezes, ao invés da gente gastar com uma blusinha nova, gastar com uma jaqueta nova, vai gastar com a sua postura, vai falar com um fisioterapeuta, pode ser muito, muito benéfico pra você. Mas a principal dica é: se grave e veja se tá robótico mesmo ou se é só uma sensação. Se for só uma sensação, persista, porque uma hora vai ficar mais fluido. Beleza? Outra coisa que pode estar ali embarreirando uma linguagem corporal melhor na sua vida é: eu não me sinto confortável com o meu corpo.
Então, quando eu falo pra você, põe os ombros pra trás, põe os ombros pra baixo, abra o peito, isso vai te ajudar a se entender com mais confiança e vai ajudar os outros a te lerem com mais confiança. Às vezes você é uma pessoa que tem um busto grande, um peito grande, né, que você acha grande e você não se sente confortável com isso, falar pra você, colocar os ombros pra trás, colocar o peito pra frente pode ser um problema. Você vai falar pra mim, B, olha o tamanho do meu seio, eu não me sinto confortável em fazer isso, eu me sinto mal. Ou, putz, fique em pé, mas B, quando eu fico em pé, eu tenho umas gordurinhas, eu acho que as pessoas ficam olhando ali pro meu corpo, ficam me expondo, isso me deixa muito insegura, isso me deixa muito mal. De novo, procure ajuda, e procure ajuda de terapia, tá? Eu não tô nem dizendo procure cirurgia plástica, procure fazer academia, não é isso, tá? Outro dia eu também vi um post de uma menina muito interessante, era uma consultora de imagem, e eu acho que, eu não sei se ela era a consultora ou se era uma cliente dela, mas ela era plus size, ela era gorda, e ela tava fazendo um reels ali, né, com uma roupa, que era uma roupa super fashionista, mas ela fazia o reels da roupa fashionista e ela toda se sentindo ali meio, mas tem uma gordurinha aqui, mas tem um negocinho aparecendo ali, e ela super autoconfiante assumindo, sim, tem uma gordura aqui, sim, tem um pneu ali, mas olha essa roupa que maravilhosa. Então, é menos sobre tem uma gordura, não tem uma gordura, tem um peito, não tem um peito, tem um nariz, não tem um nariz, e muito mais você se sentir confortável no seu próprio corpo. O seu corpo é o seu templo, o seu corpo, ele precisa estar saudável, ele precisa estar alegre, você precisa olhar pra ele e, gente, assim, meu corpo é a minha casa. A casa em que eu vivo me protege, me coloca perto das coisas, mas o meu corpo é a minha casa, independente dos defeitos que ele tem. Então a gente precisa começar a olhar para o corpo com mais cuidado. Oi, Josiane, tudo bom? Muito importante esse processo de aceitação do corpo e de auto-amor. Exatamente. E se você não passa por esse processo de olhar para o próprio corpo com cuidado, com carinho e com amor, você não vai conseguir transmitir autoconfiança. Porque na sua cabeça, o que vai estar rolando, ao invés de você estar presente ali na sua fala, o que vai estar rolando é, ai meu Deus, estão olhando pro meu pneuzinho. E aí você vai comprometer a sua fala, tá? Então a gente tem que tentar ao máximo. Tudo certo, Josiane, muito obrigada por perguntar. Então você precisa realmente assumir que você ama o seu corpo, que o seu corpo tem qualidades e tem defeitos. A Gia acabou de falar que foca nas qualidades, a consultoria de imagem ajuda extremamente nisso, né? Você aprende a usar aquilo que te favorece ou que favorece, não te favorece nos padrões de beleza dos outros, mas te favorece no que você acha bonito em si mesma, no que você gosta em si mesma. Então, busque também ajuda com relação a isso, ou de consultoria de imagem, ou de terapia, de né, com psicólogos, ou realmente, se é atividade física, se você acha que a atividade física vai te fazer melhor, vá para atividade física. E não precisa ser aquela atividade física para ficar musculosa, para entrar no padrão. Faz uma boa yoga, faz uma boa aula de alongamento para você sentir mais flexibilidade com o seu corpo. Acho que a gente precisa estar confortável na casa em que a gente habita. Beleza? Último ponto, tenho dificuldade de controlar minha postura na hora H. Você fala, beleza, eu posso treinar, eu posso me gravar, eu posso falar na frente do espelho, mas chega lá na hora H, eu nem lembro disso. Eu fico tão atordoado com o que eu tenho que falar que acaba que eu, ajo por impulso. De novo, presença. Esteja presente. Faça os exercícios de aterramento. Sinta o seu pé no chão. Sinta as suas mãos. Faça exercícios de se tocar, de tocar o seu próprio rosto, de tocar os seus próprios, faz um alongamento ali antes de falar em público. Se coloque no seu próprio corpo e na hora que você estiver falando em público, esteja 100% presente. É isso que vai fazer com que ali na hora H as coisas fluam. Porque
se você realmente estiver seguro do que você está falando, se você estiver presente ali, aterrado naquele palco, aterrado naquela apresentação, naturalmente o seu corpo ele vai fluir com o que você está falando. Eu não fico aqui pensando, nossa, qual que é o gesto da minha mão? Nossa, qual que é a postura que tá o meu peito? Não, porque eu já tô acostumada aqui a falar e eu tô falando para vocês, eu estou falando para vocês. Eu não estou prestando atenção na call que tá rolando ali no quarto. Eu não fico olhando pro número de seguidores que estão entrando, que estão saindo. A única coisa que eu me preocupo é mais os comentários para conseguir interagir com vocês, mas eu estou presente na minha fala. Isso faz com que automaticamente o meu corpo acompanhe tudo que eu tô dizendo. As minhas mãos gesticulam para cooperar com o entendimento da minha mensagem. Então, essa é a principal dica que eu posso te dar. Treina, se olha, mas quando estiver ali na hora H, na hora da ação, na arena, esteja presente e dê o seu melhor. O seu corpo ele vai te ajudar. O seu corpo ele vai fluir junto com a mensagem que você está transmitindo. Oi, Mari, tudo bom? Que bom que você está aqui. Vamos lá. Eu acho que uma última coisa, um último recado, né? A gente já tá dando aqui até mais de meia hora da live, familiarize-se com o seu corpo, familiarize-se com a sua imagem enquanto você fala em público. Tem um estudo também que saiu durante a pandemia que disse que os níveis de estresse estavam aumentando nas pessoas que estavam trabalhando por videoconferência, fazendo muitas reuniões. E um dos fatores desse aumento de estresse era o fato de a gente estar se vendo muito mais. A gente não estava tão acostumado a se ver o tempo inteiro. Imagina que antes você se via de manhã ali no espelho, né? Arrumou o cabelo, tal, escovou os dentes, chururu, colocou a roupa, saiu. Se você ia de carro, o máximo que você via ali talvez era num retrovisor, alguma coisa, se via num elevador, num espelho e passava o dia inteiro ali sem olhar para o seu próprio rosto. Sem talvez ouvir a sua própria voz, porque às vezes, né, a gente tem alguma microfonia, alguma coisa nesse sentido, ou ver uma gravação de uma reunião que a gente fez depois. Agora, em todas as reuniões que a gente entra, se a gente abre a câmera, a gente se vê. E a gente não estava acostumado com isso. E isso gera um estresse. Por quê? Porque ao se ver, você está se julgando, você está se analisando, você está ali entrando em contato com coisas que talvez você não entrasse tão periodicamente antes. Só que tudo isso denota que a gente não está familiarizado com a própria imagem. É aquela sensação esquisita quando você, por exemplo, manda um áudio para alguém e você se escuta, você fala, nossa, minha voz é tão estranha, a minha voz não é assim, né? E aí uma coisa que eu posso dizer pra vocês da minha experiência é, depois que eu comecei a fazer bastante conteúdo pro Instagram, hoje eu não me estranho mais. Vocês veem que eu faço live aqui, eu faço sem filtro. Eu tô maquiada, eu me maquio, porque eu acho que, né, fica um pouco mais bonitinho, mais apresentável pra vocês, mas eu não ponho filtro. Porque eu tô familiarizada com o meu rosto do jeito que ele é. Às vezes no Stories eu ponho porque eu não faço muita maquiagem pra fazer Stories, mas pra fazer live eu deixo aqui. Eu tô familiarizada com esse risquinho aqui, eu tô familiarizada com esse risquinho aqui, eu tô familiarizada com o frizz do meu cabelo. Mas, se você não está, você precisa começar a estar. Então, grave vídeos, não precisa postar pra ninguém, mas comece a se familiarizar com a sua fala, com a sua imagem. Deixe de usar tantos filtros nas fotos. Se você fala no Stories, se você posta foto no Stories, deixe de usar tantos filtros nas fotos. Se familiarize com a sua própria imagem. Porque aí, quando você souber, eu ainda me estranho em vídeo, é prática, é treino, é colocar ali a cara e se acostumar a se ver. E eu acho que, né, vou usar o gancho, mãe, se você me permite. Eu acho que tem um ponto também de, né, conforme vai passando o tempo, o fato da gente ficar se vendo, a gente vê às vezes coisas que a gente não via antes, né? Então, do próprio processo mesmo da passagem do tempo, do envelhecimento. E é normal, gente, tá tudo bem. O ponto é, se a gente não tá familiarizado com a nossa própria imagem, quando a gente vai pra fala em público, quando a gente vai pro momento em que a gente tá ali se expondo,
isso, a gente fica ainda mais ansioso, porque na verdade a gente não tem na cabeça como as pessoas estão vendo a gente. A gente fica, ai meu Deus, o que será que as pessoas estão vendo? O que será que as pessoas estão notando? Porque a gente mesmo não está acostumado a se ver. Então, se possível, desenvolva familiaridade com a sua própria imagem. Tire fotos, grave vídeos, grave áudios, se escute, se veja. Porque aí você vai ficar menos estressado quando você for se expor. Porque você sabe o que as pessoas estão vendo, você sabe o que as pessoas vão estar provavelmente pensando sobre você. Beleza, gente? Tá feita a nossa live de hoje. Quero reforçar novamente, Imersão Destrava Sua Comunicação está com inscrições abertas. Entra no meu link na bio. Fiquem à vontade para me mandar perguntas, para me mandar comentários, para me mandar sugestões. Eu já tenho uma ideia de como vai ser a imersão, mas a imersão vai acontecer, eu vou gravar a imersão no próximo final de semana, então, eu queria muito que você falasse sobre isso, ainda tá em tempo, podem personalizar todo o processo. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada, espero que tenha sido útil para vocês. Um beijão, bom descanso.